anjo do Senhor apareceu a ela e disse que, em um determinado tempo, ela conceberia um filho e esse seria Nazireu de Deus. Diga, Nazireu. Quer dizer, separado. Então, Sansão, ele foi separado. Amém? E por que ele foi separado desde o ventre? Ele foi escolhido desde o ventre. Porque Deus tinha um propósito na vida de Sansão. E qual era esse propósito? Quem conhece a história de Sansão aqui? Então, o propósito de Sansão, quando ele foi crescendo, foi libertar o povo de Israel da mão dos filisteus, do inimigo. Então, Sansão ele foi separado desde o ventre para ser nazireu, o libertador de Israel. Amém? E ele foi crescendo, querido. Foi crescendo e o Espírito Santo vinha sobre ele em determinado tempo. Se apoderava dele e Deus usava ele poderosamente. Muitos dizem que a força de Sansão estava aonde? Vocês acreditam nisso? A força de Sansão não estava no seu cabelo. Acontece que o seu cabelo, quando foi cortado, ele quebrou a aliança que Deus tinha com ele. Porque ele não poderia cortar o cabelo de jeito nenhum, porque ele era nazireu, ele era separado. E Deus disse que não poderia passar navalha em seu cabelo, por causa da separação e da aliança que Deus tinha com ele. Não era só o cabelo que fazia parte dessa aliança. Tinha mais coisas. Qual era? Não poderia beber bebida forte e nem tocar em coisas imundas, impuras, ou coisas mortas. E no decorrer da vida dele, ele quebrou alguns princípios de um nazireu. Por exemplo, quando ele matou um leão, no tempo de neve, né? Que isso que diz o texto, que ele matou um leão, e ele saiu, e quando ele voltou, ele encontrou na carcaça do leão um favo de mel, não foi? E ele pegou o mel e comeu, e daí ele fez um enigma. Qual foi o enigma que ele fez para que os outros descobrissem? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Foi o enigma que ele fez. E ele, então, fez esse enigma e foi para uma festa. E ali a mulher começou a persuadir ele. Porque ela queria descobrir aonde que estava a força dele. Não é? E ele então falou esse enigma. E ele então foi traído por essa mulher. E ele não era bem sucedido nas suas escolhas. Porque a primeira mulher de Sansão o traiu. Não é? Traiu. E aí ele ficou aborrecido com essa traição. O que ele fez? Pegou 300 raposas, amarrou ali o rabo de cada uma, ateou fogo e
espantou elas dentro da seara dos filisteus e queimou toda a seara dos filisteus. Então Sansão, ele tinha uma força que, quando o Espírito vinha sobre ele, era uma força assim impressionante, a ponto dele pegar o portão de uma cidade, arrancar e carregar por quase 1 quilômetro esse portão nas costas. E segundo historiadores, esse portão pesava quase 1 tonelada. Olha a força que esse homem tinha quando o Espírito vinha sobre ele. Porque quando o Espírito não estava sobre ele, ele era uma pessoa comum. Mas quando o Espírito vinha sobre ele, era uma força sobrenatural. Diga, sobrenatural. E Sansão, então, começou a ser temido, a ponto dele matar 1000 homens com uma queixada de jumento que ele achou fresca, e começou, então, a matar alguns homens que vinham sobre ele, para tentar, então, capturá-lo ou matá-lo até. E o Espírito se apoderava dele de uma tal forma que ele pegou essa queixada de jumento e começou a matar. E diz o texto que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E a vida dele, então, foi assim. Um homem que foi escolhido desde o ventre para ser separado, para ser nazireu de Deus. Bem, e o Senhor manda dizer para algumas pessoas aqui que elas foram separadas desde o ventre para ser nazireu de Deus. Tem pessoas assim, sabe? São escolhidas desde o ventre. Tem promessa desde o ventre. Não é? A senhora teve promessa desde o ventre? Você teve promessa desde o ventre? Quem teve promessa aqui? Que a mãe conta que você foi escolhido desde o ventre. Muitas pessoas. Muitas pessoas. E o inimigo, sabendo disso, ele quer atrapalhar o curso da vida das pessoas. Não é verdade? Pessoas que têm promessa começam a viver uma vida de perseguição, não é? Uma vida de tentação. Que mais? Uma vida não muito fácil. Basta você falar ou as pessoas falarem que você tem promessa. Aí começa a luta. Não é verdade? É uma luta que só a graça de Deus. E Sansão viveu isso. Então, Juízes 16, 17 e 20. Põe aí para a gente ler. O inimigo pode até cortar, mas não pode anular o propósito. Bem? O inimigo pode até cortar, ou até fazer com que você quebre a sua aliança com Deus, mas ele não pode anular o propósito. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ia seria a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Então ele revelou o segredo da aliança que ele tinha com Deus. Ele foi persuadido por Dalila e então ele ali revelou o segredo da aliança. Quero dizer, querido, que há um perigo muito grande quando você revela o segredo da aliança que você tem com Deus. É um perigo muito grande.
o inimigo vem contra você com armas mais poderosas. Já ministrei sobre isso aqui. Porque você revela o segredo da aliança. O inimigo quer a qualquer custo descobrir da onde vem a tua força, da onde vem a tua capacidade, da onde vem a tua intimidade. Ele quer descobrir. O inimigo manda a luta e você está firme. Você perde o emprego e você continua fiel ao Senhor. Você descobre uma doença e continua firme ali. E o inimigo fala, mandei uma doença, ele continua firme. Mexi nas finanças, ele continua firme. E ele quer a qualquer custo descobrir o segredo da tua aliança. E foi isso que aconteceu com Sansão. Quando ele revelou o segredo que ele tinha com Deus, através da aliança do Nazireu, o que aconteceu? Ele dormiu no colo do inimigo. E diz o texto que Dalila então cortou o cabelo. E quando os homens vieram, que ela diz, os filisteus vêm ao teu encontro, Sansão. O que aconteceu com ele? Ele quis levantar com aquela força, mas já não havia mais força nele. Então, os homens pegaram. O que aconteceu com ele, querido? Primeira coisa, quando você revela o segredo da aliança, é perder a visão. Perdeu a visão. Ficou cego. E uma pessoa sem visão fica dando cabeçada aí por aí, não é? E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele revelou ali o seu segredo, o segredo da aliança. Os homens vieram e furaram os olhos, ou arrancaram os olhos. Em outras palavras, perdeu a visão. E quando você perde a visão, você tem que ser guiado por outra pessoa. Você não consegue mais ir ou acessar lugares que você ia naturalmente. Você depende de alguém agora. Olha que forte isso, querido. Quando você quebra a aliança, quando você revela o segredo da aliança que Deus tem com você, a primeira coisa que você perde é a visão. Perde a intimidade, porque ele quis ter intimidade com o Senhor, mas houve uma quebra da aliança. O que aconteceu? Perdeu a força. Perdeu a capacidade de lutar. Agora, era um homem qualquer. Um homem sem força. Sendo agora zombado. Porque muitos falavam, não é esse aí? Aquele que matou 1000 homens com uma queixada? Não é esse que carregou um portão de 1 tonelada nas costas? E começaram então a zombar de Sansão, colocando ele para rodar, roda de moinho. E ele ficava dia e noite ali, rodando aquelas rodas de moinho. Era uma função do quê? De animais, de bois. E aí quem fazia isso era Sansão agora. Olha que triste. Olha que triste. Quando o inimigo sabe que uma pessoa tem uma aliança com Cristo, ele faz de tudo para essa pessoa quebrar a aliança. Porque ele quer jogar essa pessoa em coisas terríveis, em lugares terríveis. E foi isso que aconteceu com Sansão. Um homem que foi separado desde o ventre para ser o libertador de Israel. E por muito tempo ele fez isso. Ele conseguiu cumprir o papel de juiz.
Mas por pouco tempo, por quê? Porque ele foi persuadido por uma mulher. E há um perigo nisso. Porque os seus pais ainda aconselharam. Sansão, meu filho, não tem porventura mulher lá no meio do nosso povo para que você, pegue como esposa? Mas os meus olhos se agradaram dessa. E é com essa que eu vou casar. Quando os filhos não escutam os pais, que eles podem ter um sério problema no seu relacionamento. E isso aconteceu com Sansão. Isso aconteceu com Sansão. Por quê? Porque todos nós temos o dom da atração. Isso foi dado por Deus, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Todos nós temos. Eu tenho, a Dione tem, o Fernando tem, Marcelo tem, a Tati tem, a Ivone, todos nós temos o dom da atração. E o dom da atração nós direcionamos, quando solteiro, e ficamos ali, parece um radarzinho, procurando alguém que agrade o nosso olhar. E aí, quando aquele dom assim, ele é direcionado para uma pessoa, pronto. Parece que é flechado, né? Aí começa troca de olhares, e há ali começa a mexer aqui dentro, Pudéssemos ver assim, um monte de coraçãozinhos saindo assim, Mas o dom da atração é dado por Deus. Por exemplo, o meu dom da atração ainda está muito forte em mim. Hoje está direcionado para minha esposa. Se eu direcionar para outra pessoa, eu estou pecando. Todos nós temos dom da atração. É uma coisa linda que Deus nos deu. Só que muitos não sabem escolher o parceiro ideal para o casamento. O mundo aí fora fala que tem dedo podre, Não sabe escolher. Por quê? Porque a escolha e o padrão do mundo, não sei por que eu estou entrando nisso, mas alguém deve precisar ouvir isso, ou está precisando ouvir isso. Porque o padrão do mundo, a escolha do padrão do mundo é de fora para dentro. Primeiro se vê o corpo. É o corpo perfeito, torneado, cultural. Opa! O padrão do mundo é assim. Depois, a alma. E depois, o espírito. Então, o padrão do mundo é, primeiro, de fora para dentro. Ver o corpo. Opa, esse corpo me agrada. A alma vai passando pelos encontros com Deus da vida, vai passando pelas veredas antigas, E vai tratando aí. E o espírito? O espírito não tem aliança com Deus. Mas eu vou trazer ele para a igreja. Eu vou trazer ele para a igreja. Vai? É mais fácil ele te tirar. E isso acontece, querido. Há algumas pessoas que têm sorte. Tem sorte de trazer e conseguir trazer. E ali junto, então, ser tratado. Amém? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Agora, o padrão que nós precisamos adotar é o padrão de Deus, de Cristo, que é de dentro para fora. Primeiro você vê o espírito. Essa pessoa, ela tem aliança com Deus? Então ela sabe e vai te respeitar no futuro. Porque se ela sabe ter aliança com Deus, ela sabe muito bem que esse conceito também ela pode levar para o relacionamento dela. Amém? Aí o espírito tem comunhão direta com Deus. Foi o que nós aprendemos aqui ontem, no Veredas Antigas. Não é?
Aí vem a alma. A alma vai passar ou está passando pelo processo de regeneração, querido. A nossa alma não vem convertida. Tá? Ela não vem convertida. Bom seria que quando nós fizéssemos, né, uma aliança com Deus, aceitássemos a Jesus, a alma também se convertesse, né, bispo? Mas não é isso que acontece. A alma passa por esse processo de regeneração. Então, se você não falar dos seus traumas, você vai continuar com ele. Se você não falar dos seus sentimentos, você vai continuar com ele. Então, aí sim, você vem para a igreja, começa a passar pelos processos aí, né, que eu falei, encontro com Deus, veredas, para curar a sua alma. E o corpo, querido, ele vai sendo curado a partir do momento que a sua alma também vai sendo liberta, porque há doenças que são da alma que reflete no corpo. E do nada, você começa a ficar bem também no seu corpo. É assim que é o padrão de Deus, de dentro para fora. O padrão do mundo é de fora para dentro. E Sansão viveu isso na vida dele. As escolhas não foram boas, porque não ouviu o conselho dos pais. E teve uma vida de fracasso em seu relacionamento. A ponto dele perder e quebrar a sua aliança com Deus. E há perigo, quando nós quebramos a aliança com Deus. É um perigo muito grande. Ficamos vulneráveis. Porque enquanto você tem aliança com Deus, você é protegido. Você é guardado. O inimigo não pode te tocar. Porque a palavra do Senhor diz que quem é do Senhor, o inimigo não toca. Mas como o inimigo pode tocar então, pastor? Quando você quebra a aliança. Você fica vulnerável. E isso aconteceu com Sansão. Quando ele, então, abriu ali o seu coração, que diz no texto que ele abriu o coração e expôs tudo, todo o segredo que ele tinha. Revelou que nunca tinha passado navalha sobre a sua cabeça. E o dia que passasse, então, ele perderia a sua força. Por isso que muitos dizem que a força de Sansão estava no cabelo. Mas não estava no cabelo. A força de Sansão estava na aliança que ele tinha com Deus. Amém? E aí, então, ele revela um segredo. Olha o cabelo aí do Fernando, que bonito, né? 7 tranças. Sansão tinha também cabelo, né? Com 7 tranças. Era o número da perfeição. Era um homem aliançado com Deus, mas não soube manter o segredo da aliança em sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Mantenha o segredo da aliança em sua vida. Porque o dia que você revelar esse segredo, você ficará vulnerável ao inimigo. Você pode aplaudir ao Senhor? Mas o inimigo, querido, ele conseguiu o que ele queria na vida de Sansão. Mas uma coisa ele esqueceu. E o inimigo, às vezes, ele faz com que você quebre a aliança, mas ele esquece de algo muito tremendo. Me pergunte, qual é esse algo muito tremendo? Que o seu cabelo cresce. O seu cabelo cresce. O inimigo esquece, ou esqueceu, cortou o cabelo de Sansão, ele perdeu ali a sua visão, mas o inimigo esqueceu que o cabelo de Sansão estava crescendo.
que Deus estava restaurando a aliança que ele tinha com Sansão. E há um segredo nisso, que nós servimos um Deus tão fiel, mesmo que você quebre a aliança com Ele, Ele te espera um dia para você renovar essa aliança com Ele. Ele não te descarta. Diga para a pessoa do seu lado, você não é um descarte. Por mais que você erre, Ele continua te amando. Pode aplaudir o Senhor. E Sansão viveu isso. Foi servir de escárnio para os filisteus. Dia após dia ali, ele empurrando aquela roda de moinho. Eu creio que ali ele teve momentos ali, Senhor, restaura minha aliança contigo. Senhor, eu quero minha força de volta. Restaura, restaura. Eu quero restauração, Senhor. Não é? E às vezes é sozinho que nós fazemos isso. Não tem ninguém para nos ajudar. E ele ali, eu creio que sozinho, falando com Deus, Senhor, eu quebrei a aliança contigo. Quando eu revelei ali sobre o meu cabelo, quando eu disse para Dalila que a força estava no meu cabelo, te peço perdão por isso. E o Senhor vai renovando essa aliança. Porque dia após dia, o cabelo de Sansão ia crescendo. E teve um dia que os filisteus estavam fazendo uma festa. E era uma festa que estavam todas as províncias ali do povo filisteu, comemorando no templo de Dagon e fazendo aquela festa maravilhosa. E então chamaram quem? Para servir de escárnio, para ser zombado. Chamaram Sansão. E levaram então Sansão para o templo e deixaram ele ali. E eu creio que Sansão ali falou, Senhor, restaura a minha aliança. Restaura a minha aliança. Eu quero, Senhor, continuar nessa aliança contigo. Eu pequei, peço perdão, mas restaura essa aliança. E ele então pede para uma pessoa, né, um menino que estava ali, que auxiliava ele, conduzia ele. E ele então pede para aquele menino, olha, me leva perto das pilastras que segura o templo. Me deixa lá. E o menino então leva Sansão para perto daquela pilastra. E Sansão então começa a orar ao Senhor, creio eu. Senhor, é agora. Te peço perdão. Pequei, mas devolve-me a minha força. Eu quero estar em aliança com o Senhor. Senhor, pede que o Espírito Santo retorne à minha vida agora, porque eu não consigo mais viver sem Ele. Perdi totalmente a força. E eu creio que ele foi sendo restaurado pelo Senhor. E quando ele estava ali, perto daquelas duas pilastras, diz o texto que ele então invoca ao Senhor. Esforça-me só dessa vez, Senhor. Morra eu com os filisteus. E morreram todos os inimigos num só dia. E é isso que Deus faz, querido. Quando Ele restaura a aliança, Ele devolve tudo que você havia perdido. Sansão havia perdido a força dele, havia perdido a comunhão. E então, quando ele faz aquela oração, o Espírito vem sobre ele e aquela força sobrenatural se apodera dele. Então, ele destrói aquele templo. Olha a força daquele homem. Quando o Espírito Santo está em você, querido, o inimigo não
pode te deter e não há nada que você não consiga fazer. Isso não é historinha não, queridos, é verdade. É verdade. Ele destruiu o inimigo de Deus. Por quê? Porque houve restauração na aliança. E é isso que o Senhor faz. Quando há restauração na aliança, Ele devolve tudo o que você havia perdido. Olha para a pessoa que está ao seu lado, essa pessoa linda e maravilhosa. Você, diga para ela, você já restaurou a aliança com Deus? Então se prepare para receber tudo que você perdeu. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quando o cabelo cresce, a vitória chega. Sansão, já restaurado em sua força, clamou ao Senhor e venceu o inimigo. E é assim que vai acontecer com você. Quando o Senhor restaurar a sua força, você vai clamar e você vai vencer todos os inimigos que chegarem à sua frente, porque o Senhor está contigo. Você está restaurado. Aplauda o Senhor e glorifique o nome dele. E diga mais uma vez para essa pessoa que está ao seu lado. Diga assim para ela, o fim da tua vida vai ser mais glorioso do que o seu passado. Quando Deus restaura, Ele transforma vergonha em vitória, derrota em testemunho e fraqueza em força. Amém? Vou repetir, quando Deus restaura, Ele transforma vergonha em vitória, derrota em testemunho e fraqueza em força. Amém? E é isso que Deus faz. As pessoas não vão contar sobre o seu erro. Pelo contrário, elas vão contar pelas conquistas que você terá daqui para frente. Elas contarão das conquistas. O que você fez de erro, não importa mais. Foi apagado pelo sangue de Cristo. O que importa agora é a sua aliança com Cristo, restaurada para continuar a obra que o Senhor confiou a você. Você recebe isso? Você recebe? Então glorifica o Senhor. E diga, eu recebo, Senhor. Talvez você se sinta como Sansão. Quebrou a aliança com Deus. Por conta de relacionamentos. Contou o segredo da aliança. Essa pessoa te prometeu várias coisas, mas não cumpriu. E aí você revelou o segredo, quebrou a aliança com Deus. E começou a viver uma vida de fracasso. Uma vida de derrota. Perdeu a visão espiritual. Foi humilhado. Porque a maior humilhação naquela época de um homem era ter os seus cabelos cortados. Era a maior humilhação que um homem poderia ter. Era ter a sua cabeça rapada. E Sansão, então, foi humilhado. E é isso que o inimigo faz. Ele te humilha. Porque cabeça rapada é sinal de falta de cobertura. Perdeu a cobertura. Porque quebrou a aliança. Mas o inimigo esquece que o teu cabelo cresce. E é uma coisa que ele não pode fazer.
é impedir o crescimento do teu cabelo. E ali o cabelo de Sansão foi crescendo, a ponto dele restaurar a aliança com Deus. Eu quero declarar e profetizar que se em algum momento da tua vida você quebrou essa aliança com Deus, perdeu a cobertura, que simboliza o cabelo, o inimigo esqueceu que o teu cabelo cresceu. E você está apto para renovar essa aliança com Cristo, essa manhã. Quem quer renovar a aliança com o Senhor? A promessa não morreu. Está viva. E eu quero declarar e profetizar que a tua força vai voltar mais forte, mais poderosa ainda do que você tinha antes. Você vai voltar com mais vigor, com mais desejo. Eu declaro e profetizo isso essa manhã. Que muitos aqui terão a força renovada para fazer a obra do Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado. O inimigo pode até pensar que acabou com você, mas ele se esqueceu de que o seu cabelo cresceu. Ele esqueceu que o seu cabelo cresce. Pega aí no seu cabelo. Você crê em milagre? Eu creio em milagre. Mas é ruim ou não é ficar com o cabelo, cabeça rapada? No frio? No frio não sofre? Se não pôr uma touca, sofre. Não é? Imagina a Sansão, querido. Ontem eu estava ouvindo acho que era um podcast, alguma coisa, e estavam falando justamente sobre isso. Que Sansão, durante 40 anos, ele ficou sem cortar o cabelo. Você imagina como que era o cabelo dele. O quanto que pesava, né? Há relato na Bíblia que o cabelo de Absalão pesava quase 3 ciclos. Era muito peso. Era muito cabelo. E eu não quis ter a curiosidade de saber quantos quilos pesava o cabelo de Absalão, que foi um dos filhos de Davi, que morreu de pendurado, né, por causa do cabelo. Mas depois pesquisa aí no Google aí. Só dá um Google aí. 2 quilos de Absalão é peso que só, né? Daí a bispa, quem mais é cabeleira aqui? Madalena. É muito peso, né? Jamile, né? O normal é 150 gramas de cabelo. Estou falando aqui a especialista em cabelo. Imagina 2 quilos de cabelo. E Sansão, que 40 anos não cortava o cabelo. 40 anos com aliança. E por causa de uma mulher, quebrou a aliança com Deus. Então, homens, tomem cuidado com as alianças que vocês estão fazendo. Isso serve para as mulheres também. Tome cuidado com as alianças que vocês estarão fazendo. Aqueles que são solteiros. Essas alianças, se Deus não estiver nela, você pode quebrar a comunhão com Deus. E você pode perder a visão do reino
foi isso que aconteceu com Sansão. Ele estava tão encantado, né? Tão encantado e apaixonado pela mulher, que revelou todo o segredo que ele tinha com Deus. E quando nós revelamos o segredo que nós temos com Deus, nós quebramos a aliança com Ele e ficamos desprotegidos.